a número legal, com meus cumprimentos a todos os presentes, iniciamos a 19ª sessão ordinária desta Câmara do Tribunal de Contas. Sobre a mesa, a ata da sessão anterior, submeto aos senhores conselheiros, está aprovado. Indago o eminente representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Giordano Fontes, se deseja a vista de alguns processos constantes da ordem do dia. Boa tarde a todos. Excelência, não há interesse. Palavra dos conselheiros. Não há interesse. Também podemos iniciar a sessão relatando os feitos estaduais. O item primeiro cuida de um contrato da CPTM com Personal Service Terceirização Limitada. Prestação de serviço de controle, operação e fiscalização de portarias, etc. Estamos examinando termos aditivos e uma rescisão unilateral do contrato. A instrução é favorável à regularidade do examinado e eu observo que os reajustes levados a efeito atenderam parâmetros legais, contratuais, as deficiências na prestação do serviço e teriam conduzido ao unilateral rompimento do ajuste. Nenhum reparo à diligente atuação do poder público quanto a isso. Observado devido ao processo legal, as penalidades revelaram-se proporcionais às infrações cometidas, cuidando a administração de obter o devido ressarcimento dos prejuízos causados com a execução de parte da garantia contratual. Sendo assim, o voto é pela regularidade dos termos aditivos números 2, 3, 4 e 5 e da rescisão unilateral relativos a contrato firmado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e a CPTM e Personal Service Terceirização Limitada. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Secretaria da Educação, pela Diretoria de Ensino da região de São Bernardo do Campo, a contratada Expresso Via Brasil Locadora de Veículos. Estamos examinando termos de aditamento relativos a contrato já considerado irregular, assim, portanto, pelo princípio da assessoriedade e também a contaminação dos termos aditivos, portanto, pela irregularidade. É o voto que está em discussão. E votação. Aprovado. Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, órgão público beneficiário do repasse público, e a Secretaria de Habitação do município, a SEAB. A instrução é favorável. Vou acompanhar o examinado e as conclusões técnicas para votar pela regularidade da prestação de contas do exercício de 2012, sem embargo de recomendar ao CDHU, à empresa, para que, doravante, atente para o cumprimento integral das instruções desse tribunal. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 4, também repasses públicos. Aqui a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som. Estamos examinando prestação de contas e as justificativas apresentadas em incorrência de assinatura de prazo. Antecipei a Vossas Excelências tanto o relatório quanto o voto. Eu assinalo que a Procuradoria da Fazenda propõe a aprovação, mas a assessoria técnica pugna a irregularidade dos demonstrativos e, para sua chefia, não há nos autos sinal de malversação de recursos públicos, razão pela qual, pela regularidade. Mas a SDG assinala que a publicização da gestão da entidade gerenciada ensejaria aumento de eficiência e economicidade. Deveria, né? Conclui pela irregularidade da prestação de contas, pois não divisa vantagem econômica intrínseca a ajustes da espécie no emprego das verbas públicas destinadas à administração do Museu da Imagem e do Som. É o resumo do relatório, e de início observo que o arrazoado da Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som vem acompanhado de documentos tidos até então como faltantes na instrução, de modo que as questões atinentes à composição, remuneração e período de atuação da respectiva cúpula diretiva restam superadas. Por outro lado, apesar do instrumento de contrato de gestão ter recebido o beneplácito dessa Corte, não merece o mesmo tratamento a presente prestação de contas, uma vez que, diante das impropriedades verificadas ao longo da preparação do feito, é impossível a certificação de proveito econômico ou de efetividade do emprego das verbas públicas. Nessa perspectiva, o parecer conclusivo emitido pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura assinala cumprimento das metas físicas, porém, deixa de atestar a economicidade na aplicação do numerário, na medida em que os relatórios apresentados pela organização social são débeis
nessa direção. Dentre as peças colacionadas, não se vislumbram instrumentos que viabilizem a apuração clara e precisa de custos e resultados, de modo a que se pudesse afirmar categoricamente que houve aprimoramento da atividade cultural em âmbito do Estado a partir da celebração deste contrato. Demonstrativo ainda, essência de prova discorrente e escrituração contábil das transações empreendidas pela entidade qualificada, e que deveria exprimir com clareza a situação patrimonial e mutações ocorridas no decurso do exercício. Comprometido, portanto, controle de execução do serviço fomentado considerado de interesse social. Outro assim, a destinatária dos recursos não convence quando afirma que a transgressão do artigo 2º do Decreto Estadual 50.611 teria decorrido exclusivamente da falta de ideal composição organizacional e de mão de obra especializada. Esta assertiva, se admitida, leva ao entendimento de que o Executivo Estadual confiou o dinheiro público à instituição com trépida estrutura administrativa, que parece inconcebível, visto que o governo, segundo critérios presumidamente técnicos, outrora qualificou esta associação como organização social apta a prestar serviços na área da cultura. No mais, desafortunadas as alegações da defesa quando visam justificar a remuneração de 2 funcionárias, percebida indevidamente pelo exercício de cargo de conselheiro, a teor do disposto no inciso 6º do artigo 3º da Lei Complementar 846 de 98. Assim, na esteira da manifestação do ISDG, com fundamento no artigo 33, inciso 3º, alíneas B e C da Lei Complementar 709, o voto que submete à apreciação desta Câmara declara a irregularidade da presente prestação de contas. Sem embargo, pelo descumprimento do inciso 6º do artigo 3º da Lei Complementar 846, nos termos do artigo 103 da Lei Orgânica deste Tribunal, propõe que o órgão deliberativo, nós, condenemos a Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som a devolução da importância de R$ 50.600, suspendendo-a de novos recebimentos até que regularize sua situação perante esse tribunal. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Recursos ordinários de Mário Rodrigues Júnior, ex-superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, DR. É o doutor Mário e o DR que recorrem. A matéria não é nova, em assuntos semelhantes esse tribunal tem tido um entendimento mais liberal. Eu vou resumir o voto que já antecipei, propondo o provimento dos recursos de ambos, de Mário Rodrigues Júnior e do DR. Reforma-se a decisão de primeiro grau e é regular, assim, a tomada de preços 1 de 2006 e correlato o instrumento contratual. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora conselheira, excelentíssimos senhores procuradores da Fazenda, do Ministério Público de Contas do Estado, eminente secretário-diretor-geral, senhoras e senhores. Item 6, senhor presidente, termos de aditamento a convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura Municipal de Araraquara. Com a convergência da instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 7, recurso ordinário contra a sentença que determinou encaminhamento ao Ministério Público do Estado de cópia de decisão que negou provimento a pedido de reconsideração da Unicamp. A instrução de Economia, Chefia e SDG é pelo conhecimento e provimento, apenas jurídica se posiciona de forma diversa. Em preliminar, conheço. Conhecido. Acompanho o entendimento de não acolhimento da prejudicial de mérito sob nulidade da sentença. Consoante bem observado por SDG, o descumprimento das determinações desta Casa também enseja decisões, mediante as quais são aplicadas sanções pecuniárias ao responsável, nos termos da lei orgânica deste tribunal, bem como a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para providências de sua alçada. Reproduzir aqui textualmente as palavras do senhor secretário e diretor-geral. Nessa linha, vejo que o julgamento definitivo da ação rescisória ensejou a expedição de ofícios nos termos dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da nossa lei orgânica. Em resposta a tais notificações, a origem limitou-se a enviar ao tribunal cópias extraídas dos autos de processo de sindicância, no qual houve conclusão pela não caracterização da prática de ilícito administrativo ou criminal por parte de qualquer servidor da Unicamp e inexistência de prejuízo ao erário.
Na sequência, deixou de ser atestado o recolhimento da multa aplicada. Essas informações ensejaram a prolação da sentença recorrida, segundo a qual a Universidade Estadual de Campinas deixou de apurar responsabilidades, desrespeitando, pois, o determinado por esta Corte. É certo, pois, que existe em tal decisão conteúdo de deliberação, decisório, portanto, sobre o qual não se operou preclusão. Assim, afasta o vício de nulidade suscitado. No tocante às demais considerações recursais, verifico que a Unicamp demonstrou que o Ministério Público do Estado já foi cientificado sobre as razões que ensejaram o juízo de irregularidade da licitação do contrato, abrigados nestes autos. Segundo consta, o parquet instaurou inquérito civil específico sobre a matéria e determinou seu arquivamento, por entender que a irregularidade formal não configuraria ato de improbidade e porque não teria ficado comprovado dano ao erário. Assim, acolho o pedido de reforma da sentença, a fim de que seja dispensada a providência de envio de cópia das decisões proferidas nestes autos ao Ministério Público do Estado. Ressalvo, porém, que a determinação de adoção de medidas face ao não recolhimento da multa deve prevalecer. Com esta observação, dou provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 8, recurso contra a decisão que julgou irregular termo aditivo ao contrato da FDE de construção de um prédio escolar. Matéria principal foi tida como irregular em caráter definitivo. Com a instrução, eu conheço e nego provimento pela incidência do princípio da acessoriedade. Em discussão e votação, aprovado. E a palavra na sequência da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Sobre o meu encargo, item 9. Senhor presidente, inicialmente eu solicito retirada de pauta do item 9 com reinclusão automática na próxima sessão. A matéria fica adiada, portanto. Eu relato, então, o item 10, contas anuais da Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino, FAP, relativas ao exercício de 2013. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu entendo que as falhas suscitadas nos autos não se revestem de gravidade suficiente para comprometer as contas em exame e podem ser relevadas. Aqui, muito embora os demonstrativos contábeis tenham indicado a ocorrência de resultado negativo do exercício na ordem de R$ 150.506,98, o fato é que ele foi suportado pelo resultado positivo acumulado do exercício de 2013. Era um resultado positivo de mais de 2 milhões. Além disso, é preciso esclarecer que o mencionado resultado negativo deveu-se à devolução de recursos financeiros não utilizados vinculados ao convênio firmado com a FINEP. Feitas essas considerações, o meu voto é pela regularidade, com ressalva das contas da Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino, FAP, relativa ao exercício de 2013, quitando os responsáveis, sem prejuízo de recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Os itens 11 e 12 eu relato em conjunto. Encaminhei também previamente relatório e voto. Contratos, atos de registro de preço e termos de alteração firmados pela Sabesp e a empresa Neoquímica Limitada, visando o fornecimento de policloreto de alumínio líquido a granel para tratamento da água. A instrução, assessoria de ATJ, respectiva chefia, PFE e SDG, todos concluíram pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução pela regularidade com as recomendações necessárias. Em discussão, em votação, aprovado. 13 e 14 são contratos, versam os autos sobre a concorrência e contratos firmados pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, e os respectivos consórcios. Item 13, consórcio M-Trens. E item 14, reformas Metrô. Aqui o MPC, considerando a existência de inquérito administrativo, entendeu que a apuração de irregularidades vai além do conteúdo desses autos, manifestando-se pelo sobrestamento do feito. A PFE endossou a proposta de sobrestamento. Também encaminhei relatório e voto a Vossa Excelência, acolho os pronunciamentos da PFE e STG e proponho igual solução adotada por essa primeira Câmara,
nos processos que suscitam no corpo do voto e propõe o sobrestamento da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Recurso ordinário interposto por Valdomiro Porto da Silva, responsável pela prestação de contas de despesas processadas pelo regime de adiantamento da Coordenadoria de Desenvolvimento de Agronegócios, a CODEAGRO, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. A PFE e o MPC, pelo não provimento do apelo, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, conforme anotado em primeiro grau, verifica-se que a documentação fiscal apresentada pelo responsável recorrente, relacionada às quantias impugnadas, foi objeto de questionamento por essa Corte perante a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de São Paulo, que informou que o endereço cadastrado diverge da nota fiscal e que a empresa não possui autorização de impressão de documentos fiscais. Oportuno destacar que a fiscalização desta casa detectou, conforme mencionado no decisório combatido, que todas as notas fiscais apresentadas em nome da empresa Riquel Comércio de Suprimentos de Informática Limitada contêm rasuras e em suas numerações. E os documentos não se mostram hábeis, não demonstrando autenticidade. Logo, as razões recursais não possuem força para modificar a sentença guerreada. Meu voto, acolhendo manifestação de PFE e MPC, é pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 16, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Com isso, encerramos os feitos estaduais, com os cumprimentos ao Dr. Denis Della Vedova Gomes, representante da Fazenda do Estado. Passamos a examinar os feitos municipais. Há requerimentos de sustentação oral, item 56 a 60 da conselheira Cristiana de Castro Moraes, 68 também de Sua Excelência, que é o item 68. Ambas as sustentações estão sendo requeridas por videoconferência. Eu solicito que se proceda ao link com a Unidade Regional de Marília, né? 56. O diretor-geral me avisa que a gente não costuma inverter nas eletrônicas, que a Vossa Excelência se opõe, ou vamos inverter? É indiferente. Vamos, assim, o advogado que está lá em Marília pode retornar ao município. Na verdade, é o ex-prefeito, o senhor José Antônio Furlan, ex-prefeito do município. Presidente Epitácio. Então, solicito o link com Marília, se estiver de acordo. Se não, a gente retoma a pauta regimental. Está presente, portanto, o senhor ex-prefeito de Presidente Epitácio, o senhor José Antônio Furlan, que procederá à sua sustentação após a leitura do relatório pela conselheira Cristiana de Castro Moraes, que tem a palavra. Cumprimento o ex-prefeito. Aqui são contratos formalizados pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, com base em inexigibilidade de licitação previsto no inciso 3 do artigo 25 da Lei 8666. Consta dos processos que as contratações visaram atender às demandas do Fest Tour, Festival de Turismo, compondo eventos realizados nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2011, na localidade. São vários processos. O TC 233-00515 trata de uma contratação do ator André Gonçalves para participar como jurado do evento Miss Turismo Oeste Paulista. TC 234, contratação do cantor Regis Danise. TC 235, contratação da dupla de cantores, Chitãozinho e Chororó. TC 236, contratação da dupla Conrado e Alexandro. TC 237, contratações das Miss Brasil 2011, da segunda colocada no referido concurso para participarem como juradas do concurso Miss Turismo Oeste Paulista.
Em todos esses processos, as impropriedades apontadas foram as seguintes: não ficou devidamente demonstrado que os preços ajustados mostraram-se compatíveis com aqueles praticados no mercado. E também foi questionada a exclusividade das contratadas em representar os artistas, que se restringiu apenas o período específico. A TJ se pronunciou pela irregularidade dos autos. É uma síntese do relatório. A palavra para a sustentação oral, na verdade, eu devo fazer uma retificação, é do Dr. Renato de Gênova. Obrigado, excelência. Primeiro, queria agradecer e cumprimentar o presidente desta primeira Câmara, conselheira Edgar Camargo Rodrigues, a conselheira relatora dos 5 processos que nesta tarde serão julgados, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, o conselheiro Renato Martins Costa, o doutor secretário-geral do Tribunal de Contas, doutor Sérgio Siqueira Rossi, procurador do Ministério Público de Contas, serventuários deste tribunal, colegas advogados, advogadas, todos os presentes aí na capital paulista, em especial o diretor Agnon, aqui da Unidade Regional de Marília, e aos servidores aqui de Marília, da unidade, que me receberam muito bem e me deixou muito à vontade. São 5 processos, 5 contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio durante o exercício de 2011. Nós, por ocasião da defesa escrita, já protocolizada junto a esta corte, debatemos apontamento a apontamento realizado pelo agente de fiscalização financeira. Nós queríamos, nessa oportunidade, vou tentar ser o mais breve possível, acrescentar alguns fatos e algumas decisões posteriores à nossa defesa, que certamente poderão culminar na regularidade das decisões. Antes, porém, de adentrar em cada apontamento, eu queria fazer um pedido preliminar à relatora conselheira doutora Cristiane, pelo arquivamento do TC 237-00515, que é o item 60 da pauta. Esse item trata-se de uma contratação realizada pelo município com a empresa Gaeta Promoções e Eventos, que agenciou a visita de 2 Misses, a Miss Brasil de 2011 e a Miss Bahia de 2011, para participar do evento Fest Tour lá na cidade. E essa contratação, ela importou na quantia de R$12 mil, o que equivale a 509,55 FESP, considerando que o FESP hoje gira em torno de R$ 23,55. Então, aí, em razão do princípio da razoabilidade e até mesmo em cumprimento à ordem de serviço SDG 01 de 2015 e também a resolução 04 de 2015, nós pleiteamos à eminente conselheira que promova o arquivamento desse processo. Ultrapassa praticamente R$ 224 o valor para arquivamento, sem apreciação do mérito. Então, a razão pela qual, em razão do princípio da razoabilidade, é que pleiteamos o arquivamento nesse sentido. No tocante aos demais apontamentos, basicamente são os mesmos em todos os TCs que serão apreciados. Inicialmente, só falando um pouquinho a respeito desse evento lá no município de Presidente Epitácio, o Presidente Epitácio, há pouco tempo atrás, foi eleito pelo Fantástico como um município com o pôr do sol mais bonito lá do centro-oeste do Brasil, do estado de São Paulo e do Brasil. E o Presidente Epitácio é uma cidade turística, banhada pelo Rio Paraná, que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. E esse evento, ele faz parte do calendário oficial de eventos turísticos lá da cidade, e atrai milhares de pessoas de toda a região, do Presidente Epitácio, do Presidente Prudente, Venceslau, Bernardes e etc. Então, a necessidade de contratações de artistas e, sobretudo, de shows de duplas sertanejas convergiu com a opinião pública, e esses artistas foram pesquisados
de forma a atender o que a opinião pública pretendia e gostaria de ver, né? E o primeiro apontamento, que é comum a todos os processos, tanto aos processos do TC 233 até o 237, é a falta de demonstração da razão da escolha do fornecedor e a comprovação da compatibilidade do preço contratado com os ofertados ao mercado. Teria aqui um nobre agente de fiscalização entendido que o município teria descumprido e não observado o inciso 2 e 3 do parágrafo 1 do artigo 26, o que com a devida vênia efetivamente não ocorreu. Nós entendemos que, inclusive, juntamos, por ocasião da defesa escrita, todos os documentos necessários a comprovar o cumprimento desses requisitos da lei de licitação. E todos nós sabemos que a escolha dos artistas para participar desses eventos, ele faz parte do poder discricionário do agente político, evidentemente que levando em consideração a opinião pública, que é mais importante de tudo. E isso foi respeitado. Então, todos os profissionais, sem exceção, são notoriamente conhecidos e a escolha dos mesmos se encontra no âmbito, portanto, da discricionariedade da administração. E, nesse sentido, eu peço vênia à conselheira relatora dos processos para citar uma jurisprudência proferida no TC 1782/002 de 2010, do auditor Antônio Carlos dos Santos. Ele disse o seguinte: sobre os aspectos jurídicos, a assessoria considerou que a escolha dos artistas pertence ao campo do poder discricionário do administrador e que o acerto de valores enfrenta a ampla negociação entre as partes, concluindo juntamente com chefia no sentido da sua regularidade. E conclui, nos termos relatados pela fiscalização e referente aos preços praticados, conclui-se que o valor ajustado apresenta-se bastante razoável frente aos parâmetros indicados pela defesa, as folhas 137, documentado as folhas 144/145, e a escolha do profissional artístico constitui discricionariedade do administrador, conforme anotado pela assessoria DATJ, e a teor do referido dispositivo legal, a dupla desfruta de consagração junto à crítica. Então, quanto aos preços praticados, Vossas Excelências podem convir que são razoáveis e não há sequer indícios nos 5 procedimentos realizados de preços que causaram prejuízo ao erário público de presente Epitácio. São preços que não configuram atividade antieconômica e certamente atingiram a finalidade proposta pela administração. Um outro apontamento comum agora aos TCs 233, 234, 236 e 237 diz respeito, segundo o agente, não restou demonstrado que os artistas contratados eram consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, em desentendimento ao inciso 3º do artigo 25 da Lei de Licitações. Bom, no caso aqui, como já relatado, a Prefeitura realizou todos os procedimentos necessários, procedimentos de inexigibilidade, cumprindo os requisitos legais, e a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó dispensa qualquer comentário. É uma dupla que já está no mercado há mais de 40 anos, reconhecida, inclusive, internacionalmente. O cantor Regis Danese é um dos maiores cantores da música gospel existentes no Brasil, vendeu mais de 2 milhões de cópias em apenas um único álbum. O ator André Gonçalves também é bastante conhecido, trabalhou em novelas da Rede Globo e em outras emissoras, participou de mais de 30 novelas e de mais de 10 filmes produzidos no cenário nacional. E as juradas, a Miss Brasil de 2011, a Miss Bahia de 2011, são pessoas também com vasta experiência nesse tipo de evento. A Miss Brasil, a Priscila Machado, foi Miss Brasil pelo Rio Grande do Sul e terceira colocada no Miss Universo no mesmo exercício de 2011. E a Gabriela Rocha, ela foi Miss Brasil Latina em 2010 e também Miss Brasil Internacional em 2011. Então, há provas suficientes a demonstrar que todos os artistas contratados
pela Prefeitura Municipal. São artistas reconhecidos nacionalmente e que atenderam ao interesse público na ocasião. Um outro apontamento comum, agora aos PCs 233, 234 e 236, diz respeito à celebração de termo contratual com o intermediário. O inciso 3º do artigo 25, na parte inicial, ele fala que para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo. E aqui vale ressaltar que a indústria de profissionais da música brasileira, principalmente da música sertaneja nacional, ela é muito grande e encontra-se em crescimento, bastante crescimento. E a contratação dessas pessoas, desses artistas, normalmente não se consegue através de empresários exclusivos, principalmente no interior do Estado. A figura desse intermediário é existente e é uma realidade. Tanto que esse próprio Tribunal de Contas, através do conselheiro Renato Martins Costa, e aqui eu peço novamente, Vênia, para citar um precedente, no TC 1227/00514, da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, onde o conselheiro Renato Martins Costa, ao decidir pela regularidade dos ajustes, ele ressaltou o seguinte: no tocante à contratação da dupla Marcos e Cláudio, a empresa Paulo Luz e Promoções Artísticas detinha as cartas de exclusividade concedidas pela JMC Produções Artísticas e Eventos Limitadas, de propriedade dos artistas, para o dia 21 de nove de 2012. E aqui, aquela situação que se amolda aos TCs que eu estou relatando, né? De que a contratação do empresário para um dia específico, né? Que é para uma certa data, uma data específica do evento. Assim, na prática, e continua o eminente relator, de certa forma, constituíram a empresa como seu representante. Dessa forma, releva o ocorrido, uma vez que a despesa não se configurou imoderada, afastando a ocorrência de comprovado prejuízo financeiro para a municipalidade. Bem como porque tampouco houve cobrança de qualquer percentual a título de intermediação sobre o valor do trabalho artístico executado. Ressalto ainda que, neste caso, por tratar-se de evento de comemoração ao aniversário da cidade, a data cuja exclusividade era da empresa contratada constitui fator determinante para se levar a efeito a contratação. Então, salvo engano, por ocasião da apresentação da nossa defesa escrita, nós acostamos aos autos dos 5 processos a carta de exclusividade que ampara a contratação e todo o cumprimento da lei de licitações. Então, ante a exposição, nós requeremos a Vossa Excelência, diríamos ao relator, que seja dado cumprimento, né, ao primeiro item da nossa sustentação oral, que é o arquivamento do TC 237/00515, nos termos da resolução número 4 de 2015. E, no tocante ao mérito, que seja afastado todos os apontamentos do digníssimo agente de fiscalização e julgando pela regularidade dos ajustes firmados pelo município de Presidente Pitácio. Eu quero agradecer imensamente a atenção de Vossas Excelências, renovar a saudação inicial e nosso muito obrigado. O Tribunal agradece a participação do Dr. Renato de Gênova. A palavra é da relatora. Cumprimento o nobre advogado pela defesa proferida e, considerando a sua argumentação, eu vou solicitar retirada de pauta do processo com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Na sequência também, item 68, solicito ao Dr. Wagner César Gaudioli Polizel, que nos honre com a sua participação pela Regional de Araçatuba. Vai demorar?
cumprimento o Dr. Wagner César Polizel e transmito a palavra à senhora relatora. Também cumprimento o Dr. Wagner e faço uma síntese do relatório. Aqui o item 68, contas de 2014 do município de Gabriel Monteiro. Os pontos de maior relevo destacados no relatório da fiscalização elaborado pela Unidade Regional de Araçatuba dizem respeito: insuficiente utilização de todo o Fundeb realizado no exercício, uma vez que o valor de R$ 481,56 não foi gasto até 31 de março de 2015. Falta de um controle eletrônico do estoque de medicamentos e do almoxarifado da UBS, que contribuíram para a realização de compras diretas de medicamentos, materiais para a saúde, realização de despesa com prestação de serviços médicos, laboratoriais e diagnósticos de imagem, raio-x, sem a realização de certame licitatório. Os cargos em comissão do quadro de pessoal da Prefeitura de Gabriel Monteiro não possuem suas atribuições regulamentadas, o que impossibilita de verificar as características delineadas no artigo 37, incisos 5º da Constituição Federal. O responsável foi regularmente notificado. As assessorias técnicas e chefia de ATJ, no que se refere aos aspectos orçamentários, financeiros e jurídicos, manifestaram-se pela emissão de parecer favorável às contas. O Ministério Público de Contas, de forma diversa, manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos, tendo em vista a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e ou transposições, que correspondeu aproximadamente a 30% da despesa inicial fixada na Lei Orçamentária Anual para 2014 e também a aplicação de 99,95% dos recursos do Fundeb. É uma síntese do relatório. A palavra está com o Dr. Wagner Polizel. Boa tarde, senhor presidente. Me permita, em seu nome, cumprimentar os demais conselheiros dessa Egrégia Corte de Contas, em especial a relatora. Me permita também cumprimentar o procurador do Ministério Público de Contas, né, e parabenizar a bela iniciativa dessa Corte em disponibilizar para nós, advogados, principalmente das regiões distantes aí da capital, a possibilidade de estar aqui fazendo essa sustentação oral por videoconferência. Isso nos ajuda muito e vem atender o princípio consagrado da ampla defesa. Gostaria de agradecer também os servidores da Unidade Regional do Tribunal de Contas aqui de Araçatuba, o R1, que me recebeu muito bem, me deixou muito à vontade, né? Gostaria de estender aqui meus agradecimentos. Com relação específica às contas anuais da Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro, primeiramente, fazer um breve resumo da dificuldade que passa esses pequenos municípios, né? Gabriel Monteiro, aqui na região noroeste do estado de São Paulo, com cerca de 2.700 habitantes, vive uma grande dificuldade devido a essa grande crise que assola o país, principalmente no aspecto político e financeiro, né? E com isso, obriga os gestores públicos a um grau de responsabilidade muito grande, em ter que atender a toda a demanda da coletividade, ao interesse público, né? Atender principalmente aqueles que mais precisam, né? E diante disso, face aos apontamentos constantes no relatório, mencionar que não houve nenhum vício formal que possa macular a globalidade dessas contas, né? Vou citar aqui os bons índices alcançados pela Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro no exercício de 2014. Né? Gasto com pessoal, 46,30%, aplicação em ensino, que é o artigo 212 da Constituição Federal, né? A aplicação de 26,67%, aplicação na saúde, 23,58%, onde o mínimo aqui constitucional também é 15%, pagamento de precatórios em dia e em ordem, com previsão que consta no próprio relatório de fazer a quitação do saldo devedor até 2020, dentro do exercício de 2014, for rigorosamente pagos, dando
ao cumprimento da emenda constitucional número 62/2009, com relação à transferência à Câmara Municipal de Vereadores, aconteceu o repasse na ordem de 2,62%, portanto, cumprindo o artigo 29A da Constituição Federal. Tesouraria almoxarifado rigorosamente em ordem, cumprimento da ordem cronológica de pagamentos, houve um pequeno déficit orçamentário na ordem de 0,59%, o que equivale a isso a R$ 72.553,61. Face ao entendimento da jurisprudência majoritária dessa Corte de Contas, é um pequeno índice que poderá ser relevado, a nosso ver, e aconteceu por quê? Devido à queda de arrecadação do exercício de 2014, e face à vontade involuntária da gestora, a prefeita municipal, não foi possível dar o cumprimento superavitário nessa situação. Gostaria também de acrescentar que houve pequenas ressalvas em relação à licitação, que a origem já vem tomando providências a fim de dar o devido cumprimento e estará à disposição dessa Corte de Contas em futuras inspeções em loco. Relativo ao atendimento a políticas públicas, foi dado o devido cumprimento, bem como o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, e ao controle interno, na qual a origem fez a regulamentação do controle interno. A Lei de Transparência também foi criada foi regulamentada em 2014, no município de Gabriel Monteiro, inclusive com serviço de informação ao cidadão. Não foi criado na sua plenitude pelo fato de, como eu já mencionei aqui, ser um pequeno município inferior a 100 mil habitantes e, portanto, não há necessidade de dar o seu fiel cumprimento, sendo dispensados de alguns tópicos daquela lei. Outro ponto importante é que o município vem dando fiel cumprimento ao parcelamento junto ao INSS e à Receita Federal do Brasil. Já estou adiantando que no exercício de 2016, esses parcelamentos foram quitados. Eles foram realizados em 60 parcelas, o qual consta no R relatório, que até o exercício de 2014 haviam feito pagamento de 47 dessas 60 parcelas. E no exercício de 2015, houve o pagamento de 12 parcelas, no regime anual, e uma parcela foi paga em janeiro, competência em janeiro de 2016. Portanto, houve a quitação desses parcelamentos, diminuindo assim a dívida fundada do município. Outro aspecto relevante é com relação à diminuição do gasto com combustível. Houve uma redução, como consta no R relatório, de 19% no gasto com combustível. Isso demonstra a lisura, a transparência e a seriedade da origem com relação ao trato com a coisa pública. Então, houve essa redução e muito há de se relevar essa situação. Outro aspecto importante consta, o Ministério Público de Contas, embora tenha proferido o seu parecer pelo desaprovamento das contas, com base no gasto com o Fundeb. O que aconteceu? Com relação à não aplicação do saldo residual até 31 de março de 2015, a defesa vem pedir, venha nesse sentido, para que seja relevado esse apontamento, porque trata de um pequeno valor. Isso em números traduz em R$ 481,56. Quer dizer, o município deu cumprimento à lei que instituiu o Fundeb e aplicou 99,95% no Fundeb, no exercício de 2014, sendo que o mínimo da aplicação aqui seria 95%. Então, a nosso ver, não houve nenhum prejuízo, somente na área educacional, a não gasto desse pequeno percentual, que é um valor irrisório dentro da percentagem da globalidade da receita corrente líquida, de R$ 481,56. É importante mencionar também, com relação à educação, o município deu cumprimento ao artigo 212, como eu já mencionei, com gasto de 26,62% no gasto com a educação básica. E
mencionar também que houve um aumento do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nos anos de 2014. Então, que demonstra que esse valor de R$ 481,56 não causou nenhum tipo de prejuízo, não houve nenhum dolo, nenhuma má-fé por parte da senhora prefeita municipal, tão menos ainda da direção, né, do Departamento Municipal de Educação, de Gabriel Monteiro. Então, mencionar também, é importante que conste no relatório, que os subsídios dos agentes políticos estão em ordem, né? Inclusive não houve nenhum pagamento a maior para esses agentes políticos, e que os agentes políticos de anos anteriores, que houve para fazer a restituição, apenas 2 vereadores não haviam restituído, isso aí consta no relatório, e a origem não permaneceu inerte, de tal forma que ingressou com ações judiciais para cobrar esses 2 vereadores que deixaram de fazer o devido recolhimento. Então, mostra novamente a seriedade no trato da coisa pública, né? Com relação às despesas sem licitação, a nosso ver, ocorreram com base no artigo 24 da Lei de Licitações, por dispensa de licitação, né? Devido a certas peculiaridades, mas sempre foi respeitada a pesquisa de preço, nunca houve pagamento a maior, sempre os valores de mercado, né? Então, a nosso ver, a globalidade das contas, ela possui bom índice, né? Não há nenhum erro capital que possa, a nosso ver, justificar a desaprovação das contas da Prefeitura de Gabriel Monteiro no exercício de 2014. Diante de todo o exposto, nós requeremos que, ao final, seja dado provimento, né, à prestação de contas da Prefeitura de Gabriel Monteiro, com a emissão de parecer favorável às contas do exercício de 2014. Gostaria de agradecer imensamente a todos os conselheiros, senhor presidente, por essa estadia aqui e essa apresentação da nossa defesa. Muito obrigado. O tribunal agradece a participação do Dr. Wagner Polizel. Palavra da conselheira. Senhor presidente, eu cumprimento inicialmente o Dr. Wagner e a matéria já foi devidamente analisada. Estou pronta para proferir o voto. Passo ao voto. A instrução processual demonstra que a municipalidade cumpriu o preceito constitucional, que determina a aplicação de no mínimo 25% das receitas de impostos no ensino global, apurando em seu laudo percentual de aplicação de 26,67% no ensino, e no magistério, 80,70% das receitas próprias do Fundeb, superiores, portanto, ao percentual de 60% exigido pelo artigo 60 da DCD, das disposições constitucionais transitórias. Ela aplicou 99,95% dos recursos do Fundeb, restando uma pequena pendência de R$ 481,50, que corresponde a 0,05%, que não foi utilizado no primeiro trimestre de 2005, mas há documentação nos autos que esse recurso foi utilizado no dia 14 de março de 2015. Dessa forma, considerando se tratar de montante irrisório, frente ao valor gasto no setor educacional pelo município em 2014, eu entendo que podemos relevar a falha, determinando a administração que observe o prazo legal da aplicação. Sob o prisma econômico, as alterações efetuadas pela Prefeitura Municipal no orçamento atingiram o equivalente a 30,82% da despesa inicialmente fixada, revelando um cenário de insuficiente planejamento, cabendo aqui um alerta para que a origem proceda com maior rigor técnico na formulação e execução dos planos orçamentários. Dessa forma, considerando atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho as manifestações das assessorias técnicas e chefia de ATJ e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas de Gabriel Monteiro, exercício de 2014, com recomendações, determinações e formações de autos próprios. Formação de autos próprios. É como voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora.
Vamos retomar a ordem regimental dos processos. Eu relato o item 17, um contrato da Prefeitura de Ourinhos com Penascal Engenharia e Construções. Não houve qualquer questionamento prévio, impugnação, quanto ao tema de experiência anterior acompanhados de CAT, não se afigura motivo razoável para macular o procedimento. Registro a existência de congêneres contratações levadas a efeito pelo município de Ourinhos, com apontamentos de irregularidades similares que foram aprovados pela Corte. Cito os TCs 2288 e 2289. Recomendo que seja dispensado deste procedimento o mesmo tratamento e resultado. Portanto, voto pela regularidade da concorrência 9 de 2008 e do contrato decorrente. Está em discussão e votação. Aprovado. 18 e 19 é um contrato da Prefeitura de Barueri com Mercosul Têxtil. Acompanha uma representação, já antecipei relatório, bem assim o voto. A instrução é dividida da posição dos órgãos de fiscalização, assessoria técnico-jurídica e chefia da TJ pela procedência, representação e irregularidade do contrato, discrepa a assessoria técnica de economia, ao que constata a correção do procedimento com a realização da fase de lances, mediante a existência de apresentação de novos preços, bem como o exame de amostras apenas das empresas colocadas em primeiro lugar. Antecipei o voto, que conclui pela regularidade. O município de Barueri, ao estabelecer a apresentação de amostras durante a sessão pública do pregão, atendeu ao entendimento simulado por esta Corte sob o número 19, que, lembre-se, determina a exata coincidência de datas para a exibição das amostras e realização da sessão pública do certame. Não há motivo, assim, para se criticar a Prefeitura, especialmente diante do objeto composto de item único, que nenhuma dificuldade impunha aos interessados. Voto pela regularidade do pregão, decorrente termo de contrato e improcedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Guapiara, Nova Itaberá Editora, acompanha também uma representação. Encartadas ao processo, indispensáveis justificativas técnicas, autorizações, pesquisa de preços, previsão orçamentária, ampla publicidade foi conferida ao certame, valor de acordo com o mercado, proporcionais ao objeto, às exigências para habilitação, e a baixa adesão, duas empresas, não se pode atribuir a desídia da origem, tampouco a rigor do edital. Quanto às impugnações destacadas na representação, ausentes nos autos, indícios que possa sugerir verossimilhança das acusações ao contrário, não há notícia de registro que desabone a execução do contrato, levado a efeito nos exatos termos do edital. Pela regularidade da matéria e pela improcedência da representação, é o voto que submeto aos senhores conselheiros. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas da Câmara de Serra Negra, do exercício 2014. Os números estão em ordem. A assessoria técnica, chefia da TJ e Ministério Público consideram irregulares as despesas em virtude do pagamento de gratificação. Visto os argumentos de defesa, a SDG é pela aprovação dos demonstrativos. O voto segue a linha de SDG, pela regularidade das contas, com recomendações, que há uma informação de que em janeiro de 2015 houve suspensão do pagamento das gratificações por determinação do Egrégio Tribunal de Justiça. E o recurso ordinário, existe um recurso interposto pela Câmara de Serra Negra, pende de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Nossa matéria vai ao Supremo. Por isso que está tudo acumulado lá na igreja, no Supremo Tribunal Federal, até isso vai para lá. Parece precoce, no nosso caso, extremado rigor, reprovar as contas em virtude dessa concessão do benefício aos servidores legislativos. No mais, as contas estão em ordem, pela regularidade ao voto, está em discussão e votação. Aprovado. Peço vênia para retirar, item 23 volta ao gabinete, 24 também retorna para reestudar, relato as contas do prefeito de Barra Bonita, é o item 25, a TJ favorável com recomendações, o Ministério Público é contra, porque aponta aqui um déficit orçamentário da ordem de 6,95%, excessivas alterações orçamentárias. SDG é favorável, a proposta acompanha SDG. Os apontamentos de maior relevância, resultado orçamentário do exercício, um déficit de 6,95%,
parcialmente amparado no superávit financeiro do exercício anterior, que o reduz a 3,10%. Tolerável. Fica uma advertência para um melhor planejamento dos instrumentos orçamentários, em virtude das excessivas alterações, na ordem de 35%. No mais, parecer favorável. Está em discussão e votação. Aprovado. Também peço Vênia para retirar. 26, volta ao gabinete. 26, contas do prefeito de Nova Campina, exercício 2014. Voto acompanha assessoria técnica e economia, chefia, pela emissão de parecer favorável com recomendações. Em discussão e votação. Aprovado. Item 28, cuida de um recurso ordinário de Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito de Capão Bonito, à época dos fatos. Adoto razões e conclusões de SDG pelo provimento. O certame contou com apenas 2 propostas, é verdade, mas houve efetiva comprovação do recebimento do edital por 10 empresas. Objetivamente, assiste razão ao prefeito, quando aqui nesse recurso assinala que se trata de uma empreitada orçada em R$144 mil, nos termos de planilhas que integram o edital. O valor estimado autoriza a instalação do certame na modalidade de convite. Pelo provimento do recurso, declarando-se desta feita regulares a carta convite e o instrumento de contrato. Está em discussão e votação. Aprovado. José Ademir Infante Gutierrez, ex-prefeito do município Teodoro Sampaio, prestação de contas e repasses públicos concedidos ao Centro Social Nossa Senhora Aparecida, relativos ao exercício 2008. Por sentença, foi julgada irregular a prestação de contas, antepagamento pessoal via contratação de agentes comunitários de saúde. As razões e documentos apresentados na etapa de recurso dão conta de que, em verdade, a administração municipal, ainda que de forma tardia, adotou medidas necessárias ao cumprimento da Lei 11.350 de 2006, de onde se esvai de força o fundamento de ilegal terceirização do serviço. O voto é pelo provimento, declarando-se a partir de agora regulares a prestação de contas dos recursos repassados e com o cancelamento da multa. Em discussão e votação. Aprovado. Antônio Gilberto Filipe Fernandes Júnior, ex-prefeito da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, recorre em matéria de admissão de pessoal por tempo determinado. Decisão negou registro pela ausência de caracterização das hipóteses previstas no artigo 16 da Lei Federal 11.350, necessidade temporária excepcional e interesse público. Houve instauração de prévio e regular processo seletivo, atendidos aqui os princípios constitucionais. Como bem explanado por SDG, é inegável a essencialidade e o interesse público das atividades dos cargos em questão. Em curto razões, dou provimento aos apelos. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Botucatu e Associação Atlética Botucatuense, prestação de contas. Nesta etapa de revisão, pode-se verificar que os gastos objetados na precedente instância mostraram-se em plena conformidade com os projetos esportivos previstos no plano de trabalho. Participação em campeonatos oficiais, com atletas selecionados em grupos de projetos sociais, em escolas, agremiações, além de originariamente prevista na proposta da Associação Desportiva, constitui atividade de inequívoco caráter social e educativo. Pelo provimento, para o fim de que seja aprovada a prestação de contas da Associação Atlética Botucatuense. O presente voto propõe liberação da entidade para novos recebimentos em consequência. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, prestação de contas e repasses à APM. Provimento parcial, mantém-se o decreto de desaprovação, mas se dispensa a APM da obrigação de promover a devolução dos recursos. Está em discussão e votação. Aprovado. Alceu Vidotti, ex-prefeito municipal de Cruzália, prestação de contas e repasses públicos à comunidade Colpim de Cruzália. Provimento parcial. Se mantém o decreto de desaprovação das contas em exame, mas se reduz o montante da multa para 160 UFESPs. Em discussão e votação. Aprovado. Júlio Pereira Vilela e Vinícius Moreno Macri, contas anuais da EMURG, Empresa de Urbanização de Guarujá, S.A. Não há nos autos elementos que estimulem desfazimento total ou parcial do quanto deliberado em primeiro grau. Os desacertos em que se pautou a decisão são graves e reincidentes. A extinção da EMURG foi autorizada por lei municipal de 2000 e o processo de liquidação iniciado em 2001.
A demora na conclusão dos trabalhos gera custos, acumula prejuízos expressivos e acarreta potencial dano ao erário municipal. Importa salientar que, pelos mesmos motivos aqui expostos, essa Casa julgou irregulares demonstrativos da IMURG de exercícios anteriores e ainda, por ocasião do julgamento das contas de 2003, foi determinado que o Executivo Municipal de Guarujá procedesse a estudos e providências para imediato atendimento às exigências da legislação. Nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Arapeí e Edson de Souza Quintanilha. A argumentação expendida não merece acolhimento. Dissertação fundada apenas em generalidades quanto à atuação administrativa não ataca os fundamentos da decisão de primeiro grau. Em tais circunstâncias, sequer a dosimetria da multa comporta reparo. Nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. E peço para retirar o item 36, também volta ao gabinete. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Para relatar o 37, concorrência e contrato de interesse da Fundação Beneficente de Pedreira, com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 38 e 39, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Em conjunto, 40 e 42, senhor presidente. Pregão presencial, ata de registro de preço, 2 contratos decorrentes. Prefeitura de Lins, com PNK Comércio e Tony Print Editora, aquisição de kits escolares, o objeto. Há uma representação apresentada por vereador à municipalidade local contra os atos praticados. A instrução está dividida. Pesquisa prévia de preços mostrou-se deficiente, já vista discrepância encontrada entre os preços praticados pelo município de Lins e os de outras prefeituras. Observa ainda que da inspeção realizada verificou-se que o item estojo não atendeu à especificação do próprio edital. Além disso, foram compradas mochilas no tamanho adulto, apesar de destinadas ao uso de crianças, elevando o preço do produto. Pela procedência da representação, pela irregularidade da matéria contratual, multa de 160 UFESPs ao responsável. Eu realço, senhor presidente, senhora conselheira, que eu recebi e considerei memoriais entregues em meu gabinete. Em discussão, em votação, aprovado. 43 e 44, em conjunto com relatórios e votos individualizados, Câmaras Municipais de Sales e de Araçoiaba da Serra, 2014, com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 45, contas da Câmara Municipal de Nova Odessa, exercício de 2013. A instrução de ATJ e SDG pela regularidade, o Ministério Público aponta falhas no quadro de pessoal que impediriam tal conclusão. Quanto a essas falhas na quadra de pessoal, o Legislativo, em atendimento à recomendação constante das contas de 2010, que também apontou desproporção entre os cargos efetivos e comissionados, providenciou de forma tempestiva sua reestruturação administrativa por meio de lei local, que disciplinou sobre a extinção de 4 empregos em comissão, adequações referentes à função de chefe de serviços, assim como sobre a exigência de nível superior para o provimento de cargos comissionados e definição das respectivas atribuições. Observo que, dentre os cargos em comissão existentes no quadro, 9 foram preenchidos por assessores legislativos, cujas funções descritas na referida lei revestem-se de natureza de confiança, compatíveis com aquelas prescritas no inciso 5º do 37 da Constituição Federal. Além disso, o presidente da Câmara anuncia a elaboração de projeto para regularizar os 2 cargos faltantes, de assessor jurídico e contador, o que me leva a, com a TJ e a SDG, votar pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 46, Câmara Municipal de Buritama, contas de 2014. Aqui também a TJ e a SDG são pela regularidade. O Ministério Público aponta problemas na contratação de um escritório de advocacia. Eu vou concluir como a TJ e a SDG, já que as alegações de defesa relativas a tal contratação me parecem merecer acolhimento. Referido ajuste foi firmado com vista ao acompanhamento de trabalhos específicos voltados a planejamento, acompanhamento e implementação de atos administrativos e judiciais concernente a uma CPI instaurada pelo Legislativo para verificação de supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo prefeito de Buritama. A Câmara só tem um assessor jurídico que não tem ou não teria, como comprovado, condições de desempenhar todos estes trabalhos, especialmente os voltados a uma CPI,
que requer convocação de depoimentos, oitiva de testemunhas, requisição de documentos, determinação de diligências, entre outras atribuições. O valor, R$ 35 mil, não se mostra desarrazoado e apenas essa foi a desconformidade apontada. Eu voto pela regularidade, sem prejuízo de determinações e recomendações. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Itapecerica da Serra, contas de 2014. Também aqui a TJ e a SDG pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público aponta excessivo percentual de alterações orçamentárias, superação do limite prudencial de gastos e irregularidades na área de pessoal, são os aspectos mais relevantes apontados. Os números constitucionais da Prefeitura de Itapecerica são bons. Houve um déficit de execução orçamentária de 1,33, totalmente amparado por superávit do exercício anterior. Resultados financeiro, econômico e patrimonial são positivos. Endividamento, o município conta com liquidez para honrá-los, dívida de curto prazo. Despesas com isso, a questão voltada às alterações do orçamento, que realmente o Ministério Público tem razão no volume de apontamentos, podem ser relevadas com recomendação. Quanto à despesa de pessoal, não houve superação do limite prudencial, mas apenas o limite de alerta. O tribunal alertou e o município readequou seus gastos. Não me parece que isso possa levar à emissão de parecer desfavorável. Quanto ao quadro de pessoal, penso que é possível alerta e determinação no sentido de correção dos aspectos apontados. Com a TJ e a SDG, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 48, Prefeitura de Paulistânia, contas de 2014. Também aqui, a TJ e a SDG são pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público aponta as alterações orçamentárias e problemas de glosas na aplicação no ensino. Números globais são favoráveis. A execução orçamentária foi superavitária em 6,56%. Resultado financeiro positivo. Também os resultados econômico e patrimonial. E a liquidez para fazer frente aos compromissos imediatos com diminuição da dívida de curto prazo. Também aqui, com isso, podemos relevar a questão das alterações orçamentárias com severa recomendação. Quanto às glosas no ensino, elas são procedentes. Ocorre que tais glosas não conduziram nem ao desrespeito aos números globais do ensino e nem aos do Fundeb, o que não implica possamos reconhecê-las como suficientes para a emissão de parecer desfavorável. Com a TJ e a SDG, voto por emissão de parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. 49, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas do município de Serra Azul, relativa a transferências a conselhos e comissões locais. Instrução é desfavorável, conheço em preliminar. Conhecido. Tais transferências foram efetivadas sem controle das contas correntes utilizadas para a movimentação dos recursos pela tesouraria, bem como adotando procedimentos que afrontam a Lei 4.320. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 50, recurso contra a decisão que julgou irregulares pagamentos de 13º e anuênio aos secretários municipais de Marília, apartado das contas de 2011. Recorre à Prefeitura, instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A despeito de haver previsão de pagamentos de anuênios na Lei Complementar 1191, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos de Marília, o fato é que essas vantagens pessoais não podem ser estendidas aos secretários municipais, em razão da vedação constante no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. No que respeita ao 13º, incide na particular situação em apreço a existência de decisão judicial proferida pelo TJ em Adim, que julgou inconstitucional o artigo 5º da Lei Municipal 6875 de 2008, que dava suporte a tal pagamento. Com o Ministério Público e SDG, voto pelo não provimento. Está em discussão e votação, aprovado. 51, recurso contra a decisão que julgou irregular a licitação contrato aditivo da Prefeitura de Piraju, realização de exames laboratoriais do objeto. Recorre o ex-prefeito, instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. O plenário também. Aqui houve repetição de argumentos de primeira instância.
e, inclusive, o recurso traz defesa quanto a pontos que foram superados durante a instrução e que não integraram razões de decidir. Voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 52, recurso contra a sentença que julgou irregular prestação de repasses públicos, prestação de contas de repasses públicos da Prefeitura de Itaí, Associação Voluntários do Combate ao Câncer, no exercício 2011. Recorre o ex-prefeito, conheço em preliminar. Conhecido. Não foi juntado qualquer comprovante ou documento que informasse o valor arrecadado, demonstrasse as despesas que teriam sido por ele cobertas na associação. Com a instrução, voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 53, recurso contra a decisão que julgou irregulares pregão presencial, contrato termo aditivo. Prefeitura de Leme contratou empresa para recuperação de recolhimentos previdenciários de agentes políticos. Ex-prefeito é o recorrente. A instrução de ATJ, Ministério Público e SDG é pelo não provimento e eu conheço em preliminar. Plenário também. É matéria reiteradamente decidida no âmbito desta Corte, no sentido do descabimento de contratações desta natureza desprovidas de justificativa, já que este é tema que deve ser enfrentado pelos próprios servidores da administração local, eu nego provimento. Em discussão e votação, aprovado. 54, recurso contra a sentença que julgou irregular parte de repasses feitos pela Prefeitura de Jaú, Aristocrata Clube Local, no exercício 2012. O motivo foi o pagamento de taxa de administração. Recorre o ex-prefeito e a instrução é desfavorável. Conheço em preliminar. Conhecido. Também é tema sem controvérsia em nossa jurisprudência e prestações de contas de exercícios anteriores do mesmo convênio já foram confirmadas até em sede recursal como irregulares. Nego provimento. Em discussão e votação, aprovado. E o 55 é recurso contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de repasses públicos da Prefeitura de Arealva, a Irmandade da Santa Casa e Misericórdia Local, no exercício 2012. Igualmente, houve condenação da entidade beneficiária à devolução do recebido e proibição de novos benefícios. Recorre o prefeito, Ministério Público pelo não provimento, SDG pelo provimento parcial. Conheço em preliminar. Conhecido. O recorrente não logrou elidir a principal impropriedade que ensejou a sentença negativa, deixando de apresentar os documentos arrolados nas instruções 2/2008, que permitiriam a aferição detalhada dos gastos suportados pelo numerário transferido. Observo, porém, que não houve indício de desvio ou malversação de recursos e ficou demonstrada, ademais, a realização dos atendimentos de urgência e emergência tratados no ajuste. Nesse contexto, a condenação à devolução integral dos valores percebidos infligiria prejuízo injustificado à Santa Casa de Arealva, além de acarretar enriquecimento ilícito da administração municipal. Por outro lado, a pena de proibição de recebimento de novos repasses pode colocar em risco o atendimento à saúde da população local. Desse modo, concordo com o juízo de irregularidade dos atos, mas proponho o acolhimento parcial do recurso para que sejam afastadas as penas de suspensão de novos recebimentos e de restituição de valores repassados. Cabem severas recomendações que ficam formuladas no voto. Dou provimento parcial para tal finalidade, portanto, senhor presidente. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator e a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes, que retoma a pauta a partir do item 61. Relato, então, o item 61, trata-se pregão presencial e um contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Power Segurança e Vigilância Limitada. Fiscalização, bem como assessoria técnica TJ e sua chefia, opinaram pela irregularidade da matéria. Conforme constou do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, não restou demonstrada a economicidade da contratação realizada. No caso, não foi demonstrada a viabilidade econômica da locação dos equipamentos em comparação com a possibilidade de aquisição. A Prefeitura não realizou um orçamento prévio, detalhado e consistente, apto a demonstrar a adequação do valor total do ajuste. As alegações também não foram capazes de conferir regularidade aos procedimentos examinados. Dessa forma, acompanhando a instrução, eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato e proponho encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora, continua com a palavra.
Item 62 é um pregão presencial, um contrato firmado na Prefeitura Municipal de Boituva e a empresa Verocheque Refeições, visando a prestação de serviço de fornecimento de cartões. Aqui a instrução é pela regularidade. Eu observo que o valor da proposta vencedora contempla uma taxa de administração negativa, corresponde a menos 4,10%. Encaminhei previamente o relatório e voto e vou acompanhar a instrução pela regularidade com as recomendações necessárias. Em discussão e votação, aprovado. 63, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, Associação de Pais e Mestres de uma Escola Municipal, originária de um convênio no exercício de 2012. A instrução dos autos foi no sentido da irregularidade da matéria, destacando que a contratação indireta de pessoal por meio de APMs caracteriza burla ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal. No mérito, a contratação de pessoal através da PM, esse procedimento vem sendo reiteradamente condenado por essa Corte. Nessa conformidade, na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, meu voto no sentido de julgar irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Itanhaém à APM. Eu deixo de determinar a devolução de valores repassados à vista da municipalidade ter se beneficiado dos serviços prestados. É como eu voto, pela irregularidade. Discussão e votação, aprovado. Item 64 e 65 é relato em conjunto. Contas das câmaras municipais de Eldorado e Sarutaiá, referentes ao exercício de 2014. Aqui eu acompanho as manifestações de ATJ e MPC no sentido de serem consideradas regulares com ressalvas. Em discussão e votação, aprovado. 66, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Osasco. A assessoria técnica efetuou análise detalhada das informações, expressando a aplicação do Fundeb até 31 de março de 2015 de 97,76%. Portanto, a deficiência verificada atingiu 2,24%, correspondente à glosa de despesas do Fundeb e também parcela diferida não aplicada no primeiro trimestre. As demais opiniões que se seguiram, tanto no setor de chefia de ATJ, foram pela emissão de parecer desfavorável à matéria. MPC e SDG também se mostraram contrários à aprovação das contas. Foram apresentados memoriais em meu gabinete, quais foram devidamente analisados. Aqui o valor faltante dos investimentos com recurso do Fundeb está composto não somente de glosas, mas também de parcela diferida não aplicada durante o primeiro trimestre do exercício seguinte. Avalie que não houve aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb, assim descumprindo o parágrafo 2º da Lei 11.494, de 97. Diante do verificado nos autos, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Osasco, exercício de 2014. Em discussão, para discutir, conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu fiquei em dúvida em relação a essa questão das glosas e da parcela faltante. Se a eminente conselheira relatora não se opuser, eu peço vista do processo. Perfeitamente. O processo vai com vista, eminente conselheiro Renato Martins Costa. Já o item 67 também é contas, mas agora do município de Andradina, referente ao exercício de 2014 também. Aqui foram cumpridos os principais índices constitucionais legais. O que chama atenção aqui é a questão do déficit orçamentário. Inicialmente foi apurado em 21%. Mas, segundo a instrução dos autos, a administração municipal firmou um contrato de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal. Para dar cumprimento aos termos pactuados, a administração municipal, mediante concorrência pública, contratou, em 2014, uma empresa. Só que a execução do contrato não ocorreu em 2014. Não houve execução em 2014, não houve repasse em 2014. Ocorre que, mesmo sem o início da execução contratual em 2014, o valor total do financiamento não repassado foi integralmente contabilizado nos demonstrativos contábeis de 2014. Todavia, conforme consignado pela fiscalização, excluindo-se o referido valor, vez que os recursos não ingressaram na receita no exercício fiscalizado, a execução orçamentária apresentaria um resultado superavitário.
Feitas essas considerações, eu acompanho manifestação de ATJ e SDG e voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão e votação, aprovado. 68 eu já votei, né? Passo agora o 69. Contas de São Bernardo do Campo, exercício de 2014. É o item 69. Aqui, o que apresenta aqui? É um déficit de 2,48%. O déficit de execução financeira não foi elevado, mas esses 2,48% em razão de quê? De restos a pagar não processados, os quais não representam compromissos liquidados, e ainda é inferior a 1 mês da receita corrente líquida. Aqui também eu vou acompanhar a TJ e SDG e vou votar no sentido de emissão de parecer prévio favorável às contas de São Bernardo do Campo, exercício de 2014, com recomendações, determinações e formação de autos próprios. Em discussão e votação, aprovado. 70 é um recurso ordinário formulado pelo senhor Francisco Ayrton Saracusa, prefeito em exercício do município de Urânia, contra um despacho que lhe aplicou multa correspondente a 155 FESPs em virtude da reincidência das falhas na entrega de documentação do sistema AUDESP. Em preliminar, tendo em vista o princípio da ampla defesa da fungibilidade, o apelo poderia até ser recebido como agravo. No entanto, ele se mostra intempestivo. Nessas circunstâncias, não conheço do apelo. A doutora não conhece do apelo, está em discussão e votação, aprovado. 71, embargos de declaração opostos em face da decisão da primeira Câmara que negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares contas do exercício de 2008 da FAPEM, Fundo de Aposentadoria do município de Cravinhos. SDG pela rejeição dos embargos. Em preliminar, eu conheço dos embargos. Conhecido. No mérito decisório, não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. O meu voto rejeita os embargos. Em discussão e votação, aprovado. Item 72. Em exame, embargos de declaração opostos em face da decisão da Egrégia Primeira Câmara que, em sede recursal, deu provimento parcial ao recurso interposto pelo senhor Elmo Politi, a fim de afastar a condenação à devolução dos valores recebidos pela entidade, na caso que era R$ 9.000, e o pagamento da multa, mantendo-se no mais a sentença. Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão é omissa quanto à possibilidade de a corporação voltar a receber repasses públicos. SDG manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, tendo em vista que a omissão na decisão recorrida ensejou dúvida aos embargantes, podendo ocasionar também a recusa por parte do poder público em firmar ajustes com essa entidade. É uma síntese do relatório. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, na mesma trilha da manifestação da SDG, penso que os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, tendo em vista a omissão da decisão da Egrégia Primeira Câmara em sessão de 8 de dezembro de 2015, uma vez que deixou de se manifestar expressamente sobre a proibição da entidade receber novos repasses, determinados pela sentença de primeiro grau. Nesse contexto, e considerando terem sido afastadas a imposição de devolução dos valores recebidos e a penalidade da multa, bem como o julgamento pela regularidade de prestação de contas dos exercícios posteriores envolvendo as mesmas partes, entendo que a penalidade de proibição de recebimento de novos repasses também deve ser afastada. Diante do exposto, eu acolho os presentes embargos a fim de suprir a omissão contida na decisão e afastar a proibição de recebimento de novos repasses. É como voto, pelo conhecimento e provimento do embargos. Em discussão e votação, aprovado. Item 73, recurso ordinário interposto por parte do senhor Marco Aurélio de Souza, ex-prefeito de Jacareí. A decisão recorrida decretou a irregularidade da matéria, condenando solidariamente o recorrente e o ex-secretário,
senhor Marcos Antônio Alves de Lima, a devolução aos cofres públicos da quantia de R$ 10.674,74, devidamente atualizada. Em preliminar, eu conheço do apelo, ainda em preliminar, o exame da matéria diz respeito à remuneração dos agentes políticos da municipalidade de Jacaraí durante o exercício de 2006. Compulsão dos autos, observa-se que o recorrente já havia apresentado no processo original, que tratou das contas da municipalidade, o TC 33323026026, já havia apresentado defesa naquele processo também. E do transcurso daquele feito, como dito, resultou um parecer determinado a abertura dos apartados em exame, devidamente publicado no Diário Oficial. Ocorre que, formados os presentes autos, foi proferida determinação pelo conselheiro à época para notificação do prefeito, vice-prefeito e secretário de Esportes e de Recreação no período. Foi notificado através do Diário Oficial. Eu considero que o apartado é um desdobramento do processo principal, no qual o recorrente já havia sido regularmente notificado, inclusive apresentando defesa. Portanto, não há que se falar de cerceamento de defesa quanto ao recorrente. Entretanto, eu avalio que a mesma solução não pode ser estendida ao secretário de Esporte e Recreação, aqui o senhor Marcos Antônio Alves de Lima, também interessado nesse processo, por conta de sua condenação solidária à devolução dos valores impugnados. Digo isso porque não há notícias de que esse agente tenha sido notificado a apresentar justificativa no processo de conta, a exemplo do termo de ciência e notificação, amplamente utilizado por esse tribunal para cientificação dos responsáveis ao acompanhamento dos atos processuais através do Diário Oficial. O fato é que, nesses autos, a notificação do então secretário ocorreu-se somente junto ao Diário Oficial. Logo, entendo que a decisão proferida no feito se mostra nula em relação ao então secretário de Esportes e Recreação, porque não é efetuada a notificação regular à sua participação no processo. Disto, aproveitando indiretamente ao recorrente, senhor Marco Aurélio de Souza. Diante de todo exposto, o meu voto é pela nulidade da sentença proferida em face da falta de notificação regular do senhor Marcos Antônio Alves de Lima. Em discussão? Conselheiro Renato Martins Costa. Só para aclarar, a nulidade alcança, inclusive, nos seus efeitos... Voltando ao processo. Perfeito. Porque o secretário nunca foi chamado, não tem termo de ciência e notificação, só há... Mas isso, ao atingir o outro, elimina qualquer dúvida que se possa ter quanto à regularidade do seu chamamento anterior. Perfeitamente. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. 74 é um recurso ordinário interposto pela prefeita do município de Cruzeiro contra uma sentença que julgou irregulares convite e contrato. SDG pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais não foram capazes de afastar os apontamentos que levaram ao juízo de irregularidade em relação à matéria. Constatando-se, no caso, restrição da prévia pesquisa de preço a empresas sediadas em outros municípios distantes da cidade, ausência de aferição dos quilômetros percorridos a cada viagem, aditamento contratual sem qualquer formalização ou justificativa para o procedimento. Não obstante, eu entendo o valor da penalidade pecuniária comporta ponderação. E conforme o relatório que encaminhei previamente a Vossa Excelência, eu vou votar pelo provimento parcial do recurso interposto apenas para reduzir a multa ao patamar de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 75, um recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Araras contra uma sentença que julgou ilegais os atos de admissão. O juízo de irregularidade fundamentou-se na falta de comprovação da necessidade de excepcional interesse público, bem como o caráter emergencial das admissões, as quais foram feitas reiteradamente. MPC e SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. E no mérito eu acompanho as manifestações de MPC e SDG e voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado.
E, finalmente, o item 76 da pauta é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema e pelo senhor Carlos Alberto Vieira, prefeito municipal, contra uma sentença que julgou irregulares prestações de conta de recursos repassados a várias entidades. No exercício de 2012, os recursos foram passados e, na ocasião, houve aplicação de multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu entendo que o apelo comporta provimento. A concessão de recursos às entidades beneficiárias foi autorizada por lei. O órgão concessor emitiu parecer conclusivo favorável à aplicação dos recursos, atestando o regular funcionamento da entidade, o cumprimento das cláusulas pactuadas, a aplicação dos recursos na finalidade pactuada. Não há registro nos autos de desvio ou malversação dos recursos ou prejuízo ao erário. Eu ressalto que as prestações de contas das referidas entidades nos exercícios anteriores, 2008, 9, 10 e 11, foram julgadas regulares. E no exercício posterior, 2013, também foi julgado regular ou diferida essas prestações. Feitas essas considerações, o meu voto é pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria da ordem do dia, ofereço a palavra aos conselheiros. Não há interesse, renovando meus cumprimentos, declaro encerrada a sessão. Indago se o doutor João Fonte se deseja vista. Não, senhor presidente. Está vendo? Eu já sabia, por isso que eu perguntei. Está encerrada a sessão.